estou entrando onde que é que eu deixei o link de uma aula para outra, nós vamos ver agora. Vocês se lembram, na aula passada nós falamos sobre potencial elétrico. E para definir potencial elétrico, nós começamos fazendo o trabalho de uma força. Então, trabalho de uma força qualquer é uma integral sobre uma trajetória da força pelo deslocamento. E definimos esse trabalho como sendo uma variação de energia com o sinal trocado. Quando a gente fala agora, quando a força F era a nossa força elétrica, força devido a um campo elétrico, a uma distribuição de carga. Então, neste caso, nós ficamos como F é igual a QE, nós temos menos uma integral sobre uma trajetória de QE dl. Então, nós temos aqui, ó, delta U igual a menos uma carga, uma integral sobre uma trajetória de E escalar dl. Que eu vou escrever assim, Q menos a integral sobre a trajetória do E de uma distribuição de carga dl. E a gente acabou definindo que a quantidade de energia por unidade de carga transportada, ou a quantidade de trabalho por unidade de carga transportada, era igual para qualquer quantidade de carga que nós estávamos transportando na mesma região onde tinha essa distribuição de carga. Então a gente chamou de ΔV exatamente essa quantidade aqui, que aliás, ΔV é igual a menos integral da trajetória de E escalar dl. Então nós temos uma relação entre ΔU e ΔV e ΔV com E. Ou seja, nós temos uma relação entre a energia e o campo elétrico. Aqui vocês viram, eu vou escrever VF menos VI é igual a menos uma integral de RI até RF de E escalar dl. Quando a gente está falando numa função potencial ou uma função energia, a gente tem que ter um zero. Toda função tem um zero. Onde que é o zero? Então a gente escreveu o nosso zero. Nós vimos que quando nós vamos para uma posição muito longe, distante, o campo de uma determinada distribuição, o campo vai a zero. Então a gente chamou isso daqui de ponto de referência. E chamou o V de RI, o zero da função. E aí a gente ficou com V numa posição R, ficou menos uma integral de infinito, que é o ponto bem distante, até R de E escalar dl. Muitos de vocês, eu voltei a dar uma olhada nas perguntas, tiveram um pouco de dificuldade quando envolvia trabalho de campo, trabalho da força externa, variação de energia, variação de potencial. Sugiro que vocês voltem a olhar para essas expressões aqui. Definição de trabalho, trabalho de um determinado campo, a variação de energia do sistema é menos o trabalho realizado pela quantidade, pelo campo, pela força interna do sistema. Ou seja, se ela precisa realizar trabalho, ela tem que tirar energia de algum lugar. Então, se você sempre escrever a variação de energia do sistema igual a menos o trabalho realizado pelo campo, e que quando eu vou dar energia, ou o sistema ganha energia, alguém tem que oferecer, tem que dar energia, então o trabalho fica positivo, se aumenta a energia interna do sistema, o trabalho do agente externo é positivo.
se diminui, o trabalho do agente externo é negativo. E nesse caso negativo, a energia inicial é maior que a final. exatamente. Ele gastou uma parte. Você tem uma energia inicial maior, o ΔU, ΔV dá negativo. Mas o trabalho você está tendo um deslocamento dentro do campo. Tem que olhar bem que aqui tem um produto escalar, certo? Correto? Se você estiver caminhando, se o campo está andando na mesma direção, a direção do campo é na mesma direção do deslocamento, essa quantidade aí é positiva, certo? Aí você tem uma carga ali. A pergunta, se a carga for positiva, fica menos Q vezes essa integral ali, certo? Se a carga for negativa, fica mais. Então, aí é que começou todos os problemas que tiveram quando foram responder as perguntas que estão lá. É sempre porque tinha uma carga negativa no meio e fazia a pergunta para saber se estava realmente entendendo quem é que estava perdendo e ganhando energia, certo? Se era o sistema ou era o meio externo, ok? Mas eu só voltei para falar porque este aqui é o que engloba tudo aquilo que a gente tem que fazer. Nós viemos de carga, definimos campo, usamos a lei de Gauss, depois definimos potencial e fizemos vários problemas, todos eles parecidos com os anteriores. E o que nós vamos fazer hoje? Nós temos aqui e aqui nós temos uma outra expressão. Aliás, aqui nós temos esta expressão aqui. Depois vimos quando temos uma única carga, o V dessa carga, usando essa expressão, fica Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R menos R', a posição. E se R' for na origem, certo? Nós temos que V de R é igual a Q sobre 4π epsilon 0 R. Ou seja, dessa expressão aqui, a gente pode escrever um dV como sendo um dQ sobre 4π epsilon 0 R, e que o nosso V também pode ser escrito como uma integral de dV, que é uma integral de dQ sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R. Então a gente tem esta expressão aqui para determinar V e tem essa daqui. Quando que uma é boa, quando a outra é boa? Nós dizemos o seguinte, que se eu tenho uma única carga, eu tenho uma distribuição finita, eu posso fazer um diferencial, posso achar uma maneira de fazer o cálculo segundo a expressão que está aqui embaixo, certo? Mas eu vou mostrar para vocês, rapidamente, o caso de uma esfera, vou botar aqui, esfera condutora, com uma carga, que mais? Que é grande. Então, tem uma carga aqui, ela é condutora, onde que a carga vai parar? Superfície. E o que vai acontecer com o campo se eu tenho condutor? O campo é perpendicular à superfície. Como que eu posso aplicar, verificar agora a nossa função potencial, o nosso campo, a energia potencial, o trabalho realizado para andar de um lado para o outro? Eu posso usar essa expressão aqui, esse nosso sistema aqui. Então, a primeira coisa é o campo numa posição R. Aqui, A. Lei de Gauss. Aplicando a lei de Gauss, o que dá? Lei de Gauss, desenha uma superfície passando por R, certo? Mantendo a distância aqui R, e faço o quê? Integral fechada de E, dA, igual a carga envolvida dividida por epsilon 0. Essa é a lei de Gauss. Bom, eu tenho dois lados para essa igualdade. O lado da esquerda, que é fluxo, o lado da direita, que é a carga envolvida pela superfície S. Então, aqui é uma integral sobre uma superfície S. Bom,
Integral fechada sobre S de E dA. Dá um campo aqui saindo, porque a carga é positiva. Está paralela ao dA. E escalar dA dá E. dA cosseno de zero, que é igual a 1. Então dá um E, que sai fora da integral. Uma integral diária. Isso daqui fica E, que multiplica 4πr2. Do lado direito, a carga envolvida dividida por ε0 vale quanto? Vale toda a carga que está na esfera. Vale Q sobre ε0. Dessas duas expressões, a gente tem que E é igual a Q sobre 4π ε0 r quadrado. Correto? Então eu tenho o campo dessa situação. Quero achar o potencial. Bom, achar 2. Potencial elétrico. Eu disse que eu tinha duas expressões para fazer o cálculo do potencial elétrico. Eu tinha que V de R é igual a menos a integral de R de infinito até R, de E escalar dl, e que eu tinha que V de R podia ser escrito como uma integral de dV, que era uma integral de dq sobre 4π ε0 1 sobre R menos R'. O que significa uma ou outra expressão? Qual é que vocês adotariam neste caso? A distribuição de carga. O que eu tenho que fazer para usar a expressão de baixo? Tem que pegar um elemento de Q, então vamos desenhar a nossa esfera novamente aqui, colocar as cargas. Vamos olhar num ponto R aqui, certo? Que no fundo eu vou fazer agora R menos R' módulo igual ao R, vamos chamar de S aqui, para não confundir R com R. Apesar de ser uma variável dumb, mas R, se eu falar S, ninguém vai se perder, certo? Então, neste caso aqui, eu tenho que colocar um elemento de Q sobre uma superfície. Que as cargas estão distribuídas numa superfície. Então, o nosso dQ é igual a um sigma dA. E que a nossa R menos R' é essa distância aqui, ó. R menos R'. É a distância do elemento de carga até o quê? Até o ponto onde eu quero calcular o potencial. É fácil fazer essa integral? Ou ela é mais fácil do que a de cima? Essa daí, para fazer essa integral, vamos ter que fazer um anel aqui, certo? Integrar, porque aí todos os pontos desse anel aqui vai estar a mesma distância do ponto. Aí eu dou uma volta, e aí eu pego e somo um anel que está aqui, um anel que está aqui, um anel que está aqui, e vou até chegar aqui. Esse não é o melhor caminho nesse caso em particular. Apesar de ser uma distribuição finita de cargas, e que a função integral é um dq sobre 4π ε0 R menos R'. Se eu usar a expressão de cima aqui, essa asterisco aqui, em vez dessas dois asterisco aqui, veja como fica. V de R é igual a menos a integral de infinito até R de E escalar dl. A gente já sabe que o E numa posição R é igual ao quê? A carga sobre 4π ε0, 1 sobre R quadrado na direção R, se para R maior do que R grande. E E de R, quanto que vale se eu traçar uma superfície gaussiana aqui dentro? Quantas cargas eu fecho? A minha integral
de E dA vai dar a mesma coisa, porque eu estou pegando uma superfície e um campo. Vai ser o campo que estiver ali, multiplicado pela área da superfície. Então, esta parte aqui vai ser a mesma. Porém, esta outra parte aqui vai dar o quê? Então, E que multiplica 4πr² é igual a 0 sobre ε0. Quanto vale E? Já que o R não é igual a 0, o E aqui é igual a 0 para R menor do que R grande. Então, estas duas condições aqui permitem eu calcular facilmente essa integral, porque eu posso escrever V de R como sendo mais a integral de R até infinito de E dl, que é igual mais a integral de R até infinito de E dl cosseno entre E e o dl, certo? Agora eu estou indo do R até o infinito. O meu dl está na mesma direção do que? Da variação de coordenada. O dl está concordando com o aumento de R. Então, o nosso dl aqui, ó, dl vetor, é igual ao dr vetor. Porque eu estou deslocando numa trajetória, aumentando a coordenada. O R final é maior do que o R inicial, o dl e o dr são positivos e os dois estão no mesmo, com a mesma medida, dr e r. Então os dois são iguais. Resultado, eu tenho que o V de R fica igual a mais a integral de R até infinito, de quê? De Q grande sobre 4π ε0 dr sobre R quadrado. Isso daqui vai dar que V de R é igual a Q sobre 4π ε0 R. Se R for maior do que R grande. Estou lá do lado de fora da esfera. E se eu estiver dentro? Isso daqui é fora. E dentro da esfera? O V de R vai ser integral de R até infinito de E escalar dl, que vai ser igual ao quê? Mais a integral de R até o raio da esfera de 0 dr, mais a integral de R grande até infinito de Q sobre 4π ε0 dr sobre R quadrado. Que vale quanto isso daqui? Vale o valor da expressão de cima com R igual a R grande. Portanto, vale Q sobre 4π ε0 R grande. Ou seja, qualquer ponto dentro da esfera, o meu potencial vale Q sobre 4π ε0 R grande. O que significa? Que é a constante. Então, V de R é igual a Q grande sobre 4π ε0 1 sobre R, para R maior do que R grande, e Q sobre 4π ε0 1 sobre R grande, para R menor ou igual a R grande. Então, se eu for desenhar um gráfico desta função, eu escrevo R grande aqui, eu tenho o quê? Uma coisa que cai com 1 sobre R aqui, isso daqui é proporcional a 1 sobre R, e aqui dentro fica o quê? Constante. Então, esse é o V de R de uma esfera carregada. Vamos olhar agora o que significa em energia. O nosso delta U, que vai para um U de R, é igual ao quê? A carga que eu vou transportar vezes o V de R. Então, se eu estiver fora,
o U de R vai ser igual ao quê? Q pequeno, Q grande, sobre 4π ε0 R. E se eu tiver dentro, o U de R vai ser igual ao quê? Q grande, Q sobre 4π ε0 R. Que acontece que quando eu estou trazendo a carga fora da esfera, eu estou gastando energia, porque isso daqui é ΔU externo, correto? Eu estou dando energia para minha carga. Quando eu estiver lá no infinito, ela tem pouca energia. À medida que eu vou caminhando com a carga Q0 dentro do campo, está aparecendo essa energia. E quando eu chego na superfície, dentro da esfera, cheguei até na esfera e dentro. O que está acontecendo? ΔW é igual a ΔW de R. O que está acontecendo? Eu estou carregando uma carga e não estou mudando mais a energia dela. Por que eu não estou mudando? Porque eu estou caminhando sobre uma estrutura, um volume equipotencial, certo? E mesmo potencial. Quando eu estou no mesmo potencial, eu não gasto energia para ir de um lado para outro. Então, o que nós vamos falar hoje? Desta acúmulo de energia no sistema. Então, vamos voltar para o motivo da aula e a capacitância que está aí. Correto? Então, a capacitância que nós estamos introduzindo você viu que eu gastei energia para colocar a carga lá no meu sistema. Então, o meu sistema ganhou uma capacidade de realizar trabalho. Então, eu tenho um dispositivo agora chamado capacitor que guarda essa relação entre campo e energia. Então, nós vamos relacionar o campo ao armazenamento de energia e, finalmente, a densidade de energia com o campo. Isto tem lá no slide. O que eu usei até agora para falar? Eu falei da relação que existe entre a energia e uma distribuição de carga, certo? E a diferença de potencial e o campo. Então eu tenho essas duas relações. Estou afirmando aqui para vocês, mas vocês podem tirar dessa expressão aí. E vocês lembram que eu escrevi assim, ó, V é igual a Q sobre 4π ε0 R na superfície da esfera. O que quer dizer que Q é igual a 4π ε0 R grande vezes V. O que eu estou dizendo? Que a carga que eu coloquei na superfície da esfera teve a ver com uma diferença de potencial V entre V e onde a carga estava lá no infinito, certo? É proporcional. O 4π ε0 R grande é uma constante de proporcionalidade, que é o que nós estamos escrevendo aqui, ó. Que é essa constante de proporcionalidade, é a capacidade do nosso sistema armazenar energia. Eu gero uma distribuição de carga através de uma diferença de potencial que eu dou entre o meu condutor. Por que eu vou usar condutor? Porque todos os pontos lá do condutor têm o mesmo potencial. Então eu não preciso ficar me preocupando que potencial e onde que eu coloquei a carga. Então, esse sistema aqui depende da geometria do meu sistema. Eu falei da esfera aí, apareceu 4π ε0 R grande, certo? Então, tem um sistema, tem um zero lá no infinito, uma diferença de potencial entre dois pontos. Para falar de diferença de potencial entre dois pontos, nós vamos colocar um condutor 1, um condutor 2 e uma diferença de potencial entre os dois, certo? Então,
que nós vamos fazer? Nós vamos colocar cargas nesses condutores, nós vamos armazenar energia nesse sistema, certo? Nós vamos armazenar energia no campo que essa distribuição de carga criou nesse espaço. Ele pode ser de qualquer forma. É lógico que vocês estão habituados, já ouviram falar, já alguém passou por vocês e falou, isso é um capacitor, viu que tinha lá um bulbozinho cilíndrico ou placas paralelas, e aqui eu estou dizendo que ele pode ser qualquer, só falei que é um condutor. O bom é que o potencial é o mesmo em todos os pontos desse condutor. E que o que acontece é que quando eu coloco carga, eu gero campo no espaço. E a minha energia máxima que eu tenho é essa que eu coloquei, que usei para colocar carga naqueles condutores, certo? Então nós temos uma relação entre a energia armazenada e a carga que nós colocamos para criar esse campo. Vocês vão ler por aí agora, falando em capacitor, vão ver bastante da história, vão ver que bateria apareceu, vocês viram a pilha de volta, já ouviram falar que, como o Coulomb demonstrou, que a força vai com o inverso do quadrado. E esse foi um preâmbulo que apareceu quando se começou a poder fazer vácuo. As cargas começaram a ficar armazenadas, eu colocava a carga, alguém colocava a carga num capacitor e ela permanecia lá por um certo tempo. Se descobriu com a balança de Cavendish que tinha vácuo, que era possível guardar por bastante tempo. Então passou-se a inventar elementos que pudessem guardar carga para usar daqui a pouco, já que nós estamos acumulando energia para colocar carga em algum lugar. Todo mundo já ouviu falar que a energia é muito bom para ser usada daqui a pouco, porque se não for usar para nada, não precisa nem acumular, certo? Então, qual é o dispositivo que podia acumular energia? Tinha as baterias, tinha as pilhas, os capacitores, que é esse novo dispositivo. Então, esse Daniel Galax começou a usar um dispositivo que parecia com a bateria para armazenar energia no campo dele. O problema é que formato, qual a distribuição, como que se podia fazer. Começou a se trabalhar com placas paralelas, certo? Aqui, ó. Aqui você está vendo um capacitor de placas paralelas e medir força, colocar carga lá, medir força, até esse Aipinos aqui, ó, em 1958, uns 30 anos antes de Coulomb mostrar que a força variava com o inverso do quadrado, olhando para a força que precisava ser feito, né? Você pega aqui, ó, pega uma dessas placas aqui e fixa. E coloca uma outra aqui, uma mola aqui. Você é capaz, e deixa ela livre para se mover, você é capaz de medir, quando você colocar uma quantidade de carga nas duas placas, medir qual é a força que uma faz sobre a outra, certo? Medindo o quê? Sabendo a distensão da mola. Então essas medidas de força já estavam se fazendo. Esse cara aqui, 30 anos do Coulomb, obter essa força com o inverso do quadrado, ele disse que a força elétrica devia ser do inverso do quadrado. Veja que estava colocando uma distribuição de carga, um plano muito grande, uma placa uma muito próxima da outra para ver a tração, certo? Aí mudava um pouquinho mais a distância entre as placas, media novamente a força, certo? E, à medida que ele ia afastando, foi medindo várias forças e teve uma ideia de que fosse o inverso do quadrado. Nós vamos mostrar mais adiante que a força não vai aparecer exatamente assim, não. O que ele mostrou, eu vou fazer o cálculo antes do final da aula e vocês vão ver a expressão que vai ter entre a força, a energia que está sendo gasta, ou seja, esse distendimento da mola ali, quanta energia potencial está envolvendo ali, depois que força que faz ali para fazer esse deslocamento, ou esse alongamento da mola, e mostrar que o quadrado não tinha cara nenhuma ali, certo? Tinha sim um campo elétrico que poderia aparecer. Se o campo elétrico variasse com o inverso quadrado, aí a força era com o inverso quadrado também, certo? Mas não é muito visível. Mas o Coulomb
com essa ideia, foi atrás de determinar se era ou não. Já tinha vácuo, já pôde usar a balança de Cavendish, fazer como vocês já viram, e lá acabou em 1785, sabendo que a força era proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse é um preâmbulo histórico só para mostrar que coisas tortas, o trabalho, a coisa minuciosa sendo colocada pode dar ideias e mostrar que direção que a gente tem que andar, mesmo se a gente sem saber o que estamos querendo, estamos vendo, certo? Então esse é um caso bastante específico desse tipo de atitude. Aqui então vem o capacitor mais convencional, até usado quando a gente coloca um fiozinho e dizer aqui tem um capacitor, usar duas barrinhas paralelas, que é o capacitor de placas paralelas. Eu pego duas placas, dois condutores, e mantenho isolado uma distância um do outro, uma distância pequena comparada com a raiz quadrada da área dessas placas. Então a gente usa essas armaduras aí para chamar de placas do capacitor. De repente você tem um cilindro e fala placa e tem ideia, tá vendo que as placas são cilíndricas e fica pensando que são paralelas. Por quê? Porque ele ficou tão convencional que passamos a assumir que essas duas barrinhas aí é o próprio capacitor, certo? E aqui mostra o seguinte, então, quando a gente tem duas barrinhas, colocamos cargas positivas aqui, negativas aqui, nós temos um campo que vai de um para o outro. Mas esse campo não é exatamente uniforme, certo? O que precisa para ele ficar uniforme? Precisa aproximar muito essas placas para impedir que tenha essa possibilidade aqui, certo? As linhas saiam aqui, que ela sai de uma carga e vá diretamente na outra. Se você levasse essas duas placas infinitamente separadas uma da outra, ficaria parecida com duas cargas pontuais, parecido com um dipolo. Vocês lembram qual é a distribuição de linha de um dipolo? Tem aquela que vai diretamente num no outro, depois começa a fazer curvatura. Quanto mais próximos eu vou trazendo essas placas, mais paralelo vai ficando. Daí, no final, a gente falar de capacitor de placas paralelas, é aquela onde a gente arranja o campo mais de 99,9% dentro das placas e praticamente nada do lado de fora. Ou seja, essas curvaturas aqui deixam de existir, essas linhas aí. Então, esse é realmente o capacitor de placas paralelas que a gente agora vai explorar. Porque a gente já sabe que a gente, dado um condutor, estabelecendo uma diferença de potencial, aparece uma carga lá, distribui, forma um sistema chamado capacitor, que tem uma capacidade cuja carga que nós conseguimos colocar numa das placas deste capacitor é proporcional à diferença de potencial que a gente coloca entre eles. Quando não é proporcional? Quando o meio físico que eu colocar lá dentro não é linear, certo? Mas nós não vamos tratar nenhum desses casos. Tudo que nós vamos falar aqui vai ser casos lineares. Então, que a capacidade pode ser obtida pela razão entre a carga e a diferença de potencial que eu aplico. Como eu tenho carga dividida por potencial, eu tenho coulomb dividido por volt. Essa é uma unidade, volt é outra unidade, e essa é uma unidade derivada que no sistema MKS passou a chamar Faraday, em homenagem a um físico, instrutor de laboratório, que trabalhava ajudando os alunos que estavam lá, os professores, e que tinha muita habilidade e que tinha uma experiência muito boa e uma acuidade de fenômenos muito grande, a ponto de perceber que quando ele estava lá mexendo com os equipamentos dele, certos efeitos apareciam. E ele conseguiu dizer e separar qual era o efeito que estava aparecendo, que era a indução magnética, certo? Então, deram o nome para o capacitor correndo, né? Um cara muito importante, capaz, inteligente, cheio de trabalhos,
só que podia ter deixado para dar exatamente para a indução de Faraday, a indução que ele determinou, que ele foi capaz de observar, mas já tinha um nome, então não podia dar outra unidade para ele também, certo? Aí passou a ser o Henry, o autor da medida de indutância. Mas, então, como aqui já tem um símbolo que fugiu da história. Bom, o que nós trabalhamos até agora? Nós vamos fazer o seguinte. Ninguém que vai construir um dispositivo constrói uma coisa que não consegue usar, certo? Você, se está tentando fazer alguma coisa que se ajusta ao seu projeto. E nós não vamos jogar qualquer capacitor aí e sair por aqui medindo sem saber como determinar com precisão aquilo que nós queremos utilizar. Por isso nós já falamos simetrias e usamos a lei de Gauss para simetria. Então aqui vocês estão vendo que eu posso colocar a minha carga envolvida como sendo um epsilon zero vezes um fluxo do campo elétrico, certo? E a diferença de potencial aqui entre os dois condutores, eu pego o campo elétrico, certo? E determino, dado uma distribuição de carga, que é aquela carga que está lá, na expressão, chamar aqui 1, aqui tem uma expressão 2, eu pego o campo, entro na segunda, calculo a diferença de potencial. Como o campo é proporcional às cargas ou à distribuição de carga que o cria, eu vou ter uma relação entre o potencial e as cargas. A relação entre o potencial e as cargas está aqui. Então aqui tem uma terceira expressão que a gente vai usar para cálculos de capacitância. Que aqui a capacitância fica igual Q dividido por V. Não, eu mostrei para vocês que no caso da esfera era direto, eu sabia quanto que era C. A carga que eu coloquei lá na esfera era 4π epsilon 0 R vezes a diferença potencial. Não sonhei, não apareceu, eu vi que ela era e vou determinar. Em muitos outros casos você vai ver que vai depender somente da geometria que eu estiver usando, eu vou calcular esse C. Vou calcular o C para... Vamos calcular para o capacitor de placas paralelas. Vamos assumir que as duas placas estão muito próximas, que eu posso calcular aqui dentro é um condutor, né? Aqui é um condutor. Dentro de um condutor o campo é zero. Faço uma superfície gaussiana aqui, certo? De um lado, e a integral aqui, ó, integral de E dr dá o quê? Dá E, a integral fechada de dA, correto? Por quê? Porque o E é uniforme aqui, é uniforme aqui e aqui. Ele é uniforme em todas as partes. Não tem o mesmo valor, mas é uniforme na parte de cima. Quando eu... Vamos fazer de forma mais lenta. Eu tenho essa integral aqui, vai ser uma integral sobre uma área condutora, mais uma integral sobre a área dentro do capacitor, mais a integral da borda 1, mais a integral da borda 2. Aqui dA é para cá, aqui dA é para cá, aqui dA é para cá, e aqui dA é para cá. Então, nesta parte dentro do condutor, zero, porque o campo é zero. Nesta parte da borda aqui, o campo está para cá e a área está para cá. Nesta outra borda aqui, o dA está para a direita e o campo está para baixo. Só sobrou uma integral na área dentro do condutor, que dá, isso daqui dá E vezes a área. Isto envolve a carga que está na placa do capacitor, que é Q
sobre ε0. Daí o campo dentro do capacitor poder ser escrito como QE é igual a Q sobre ε0A. Bom, eu tenho que achar a diferença de potencial entre a placa 1 e a placa 2. Vamos fazer aqui capacitor de placas paralelas. Então nós aprendemos que o E agora há pouco, que é igual a carga dividido por ε0A. E que V da placa mais menos a V da placa menos, que dá o quê? O delta V é igual ao quê? Menos a integral de menos até mais de E escalar o quê? dl. O E está da carga mais para carga menos. Essa é a direção de E. Então, E escalar dl é E dl cosseno de 180, porque o dl está indo da placa menos para a placa mais. Então, isso daqui dá menos a integral de menos E dl menos 1. Desde a placa menos até a placa mais. Isso daqui dá o quê? Mais E vezes D. Hã? DL é o caminho que eu estou dizendo. Eu estou indo daqui, da menos até o mais. Não tem... Eu estou na placa menos e estou indo na direção da placa mais. É a trajetória. O DL é a minha trajetória. Ele anda, pode fazer qualquer zigue-zague lá dentro. Nós vamos ver que, como é um DL e um vetor, ele tem uma componente que é paralela ao campo elétrico e uma que é perpendicular. A componente perpendicular, nos meus zigue-zague, vai ter contribuição nula. Vai só sobrar paralela. Por isso eu já só fiz a paralela, certo? Porque toda perpendicular ao campo não entra. Resultado, o meu ΔV é igual a E vezes D, que é igual a quanto que vale o E? Q sobre 4π, aliás, Q ε0A. Ou seja, a nossa carga é igual a ε0, aqui tem um D, certo? ε0 A dividido por D vezes ΔV, a diferença entre os dois condutores, entre uma e outra placa. Quem que é isso daqui? Terceira expressão, Q é igual a C ΔV. Ou V, né? Dependendo onde está o zero. C é igual a ε0A dividido por D. Ou seja, este C, para o caso do capacitor de placas paralelas, ficou uma quantidade ε0 vezes área dividido por distância, que é geometria. E o ε0 quem que é? É o representante do meio físico. Está sugerindo que se eu não tiver no vácuo, o ε0 não vai ser ε0. Então eu vou ter que cuidar de diferenciar vácuo de não vácuo, certo? Então eu tenho uma constante, essa capacidade depende do meio físico e da geometria. Mas para o caso de placas paralelas, foi muito fácil. Tem muitas outras placas, né? Por exemplo, um cilindro carregado. Eu pego um fiozinho, ligo no centro do cilindro, pego o outro lado da bateria, ligo na borda do cilindro, vai uma carga mais lá dentro, uma carga menos aqui. A mesma situação ocorre aqui. Vou integrar, vou fazer uma superfície gaussiana cilíndrica para respeitar a simetria, que é aquilo que nos permite usar Gauss. Quando eu faço isso, eu tenho o quê?
eu tenho um campo que vai da carga positiva para a carga negativa. Aqui tem um dA que vai para fora. Então aqui tem o dA e aqui eu tenho o E. O dA é paralelo ao E aqui, correto? Então, em todos os pontos desta superfície aqui, eu estou a igual distância de todas as cargas do centro, do anel central, de raio A. Então, tem o mesmo valor. E é uniforme. E uniforme pode sair fora da integral. Da integral de quê? Do tampo, do fundo e da parte cilíndrica. É uma integral fechada que divide em 3 partes. Do tampo. No tampo, a elemento de área está para cima. No fundo, o elemento de área está para cá. E aqui, o elemento de área está perpendicular ao cilindro, paralelo a E. Portanto, se o campo é para fora, aqui, na parte de cima ele é perpendicular, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, não contribui para o fluxo, só sobra a parte cilíndrica. A parte cilíndrica tem que área? E que multiplica a área da parte cilíndrica, que é 2π vezes R multiplicado pela altura. 2π LR. Esse, então, o nosso campo. Primeira expressão. Tenho que achar a diferença de potencial. Capacitor cilíndrico. Fica assim. V mais menos V menos é igual a menos a integral de menos até mais de E escalar dl. Eu estou indo do centro até a borda do meu cilindro. Portanto, isso daqui fica menos uma integral de menos até mais de E dl cosseno de 0 graus. Por quê? Eu estou indo do menos até o mais e o campo está indo também do mais até o menos. Aliás, aqui tem 180. Eu estou indo do menos até o mais na minha trajetória, num campo que está indo do quê? Do mais até o menos. Então aqui é menos 1, resultado, isso daqui dá menos a integral de E dl, que multiplica menos 1. Portanto, isso daqui dá mais, aqui de menos até mais, integral de menos até mais, de E dl. Correto? Quanto que vale o nosso dl? Aliás, eu poderia ter feito aqui uma integral mudado. Antes de fazer isso, vamos mudar aqui. Ó. Eu estou indo do menos até o mais de E dl. Correto? Então, vamos pôr mais aqui. Vamos apagar aqui e escrever o seguinte. Eu ia indo do menos até o mais, agora eu vou do mais até o menos. E agora eu vou apagar aqui e eu vou ter aqui um cosseno de 0 graus. Por quê? Porque eu estou integrando do mais até o menos e o campo também é de mais até o menos. Os dois estão paralelos. Então aqui fica mais e aqui fica menos e aqui fica mais. Então aqui fica mais, aqui fica menos, menos de E dl. Agora o nosso dl está acompanhando o quê? A coordenada que vai de onde? Do mais até o menos. Ele está saindo do centro do cilindro e indo para fora, acompanhando a coordenada dr. Correto? Então isso daqui dá o quê? Dá uma integral de mais até menos de E. Quem que é o E? É a carga dividido por 2π epsilon, 2 ou 4? 2. 2π L R dr. Aqui o dl é equivalente ao dr. Os dois, o dl está saindo do centro, acompanhando a variação da coordenada do meu próprio cilindro. Então isso daqui dá o quê? Daqui 2π epsilon 0L
ln do raio R-, que é um A, dividido por um B. Isso daqui dá o quê? Menos Q sobre 2π ε0 L ln de B sobre A. B é o raio maior, A é o raio menor. Essa quantidade aqui é positiva, essa é positiva e a carga que estava no centro era a carga positiva. Então tudo lá é positivo. O que está escrito aqui? V mais menos V menos. Tô certo isto? V menos, V mais menos V menos, é integral de menos até mais, que é mais, de mais até menos, mais até menos. Ah, o lado menos é o B. Oh, é o contrário que eu escrevi aqui. Deixa eu apagar aqui lentamente. Vamos escrever de novo. O menos é o do lado de fora, onde está a carga, ó, aqui, ó. O menos está aqui, ó. É o raio maior. Então aqui é B e o interno aqui, ó. Aqui é A, ó. A e B. Então aqui é mais. Vamos apagar aqui. Ah, não, aqui tá B, aqui estava certo. Aqui é B sobre A. Então, ó, o VB, onde está a carga positiva, tem um potencial maior do que está a carga negativa. Do lado de cá, está consistente, porque o Q sobre 2ε0L é positivo e o B é maior do que o A. Então, aqui eu tenho meu ΔV é igual ao Q vezes o Q? 1 sobre 2π ε0L vezes ln de B sobre A. Isso implica que o C, como eu tenho que escrever Q é igual a C vezes ΔV, C ΔV, essas duas expressões juntas diz que isso aqui é 2π ε0L dividido ln de B sobre A. Novamente, é um epsilon vezes alguma coisa, que é 2π L dividido por logaritmo de B sobre A. É geométrico. Então, em todos os casos que nós conhecemos de elementos lineares, nós vamos ter que a carga no condutor é proporcional à diferença de potencial entre eles. Essa constante de proporcionalidade é a que a gente está calculando. Então, como vocês já sabem agora que eu estou atrás, eu vou calcular num capacitor esférico, que é o que nós fazemos aqui em todos os casos? Usamos a simetria. Usamos linha, esfera, plano, desde a força, campo, lei de Gauss, potencial e agora, certo? Nesse caso em particular, eu desenho uma superfície gaussiana a uma distância R da carga positiva que está aqui dentro, ó. E a integral usando o Gauss aqui, fica E, que multiplica a área da esfera. A área da esfera é 4πr2. É igual a carga fechada dividida por ε0. Portanto, vocês já fizeram esse exercício e já sabem que, no caso de uma distribuição esférica de carga, o campo a uma distância R é Q sobre 4πε0r². O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que botar um mais aqui e um menos aqui e determinar o quê? O V mais menos o V menos é igual a menos a integral de menos até mais de E escalar dl. Então vamos lá para o nosso cantinho, capacitor esférico. Eu tenho que E
a uma distância r da carga positiva, é Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre r quadrado. E que eu tenho que V mais menos V menos é igual a menos a integral de menos até mais de E escalar dl. Veja, eu estou integrando do menos para mais, é do lado de fora da esfera para dentro. O R varia de dentro para fora. Eu vou mudar novamente isso daqui, vou escrever mais a integral de mais até menos de E escalar dl. O que fica? Fica uma integral na direção do campo. O meu deslocamento está na mesma direção do campo, está coincidindo com o elemento de coordenada. Resultado, mais a integral de mais até menos de E dl cosseno de zero, que é igual mais a integral de mais até menos de Q sobre 4π epsilon 0 r quadrado dl. Mais o dl é igual ao dr. Fiz a mudança de orientação para casar o deslocamento com a mudança de coordenada. Resultado, V mais menos V menos é igual a Q sobre 4π epsilon 0 integral. O mais é o A, certo? Vamos escrever agora. O menos é o B de dr sobre r quadrado, que dá Q sobre 4π epsilon 0 menos 1 sobre r, calculado entre A e B. Correto? Ou seja, V mais menos V menos igual ao quê? Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre B, menos 1 sobre B, menos 1 sobre A, dá mais 1 sobre A. Então eu já vou escrever 1 sobre A menos 1 sobre B. Correto? Resultado, V mais menos V menos é Q sobre 4π epsilon 0, B menos A dividido por AB. É lógico que eu tenho que passar para cá. Isolar o Q significa multiplicar o delta V por 4π epsilon 0, AB, e dividir por AB. Então, o Q ficou igual ao quê? 4π epsilon 0 A vezes B, dividido por B menos A. Delta V. Ou seja, C é igual a 4π epsilon 0 A vezes B, dividido por B menos A. Então, esse é quando agora eu tenho um capacitor esférico. É lógico que vocês têm duas esferas. Para colocar carga lá na esfera de dentro, tem que fazer um furinho, certo? Tem que fazer a carga passar por algum caminho. Não. Será que a gente precisa? Eu não fiz. Como que foi o problema primeiro que eu fiz? Da esfera carregada. Eu coloquei outra esfera. Será que a gente não pode carregar só uma esfera? Se a gente pegar um ponto positivo e botar aqui, o que acontece com as cargas? Eu tenho um local que tem carga. Se eu coloco numa que está descarregada, o que acontece? Começa a fluir carga para lá até que hora que para? Quando ficar com o mesmo potencial. Quem vai definir se a carga continua andando para um lado para o outro é o potencial. Equilibrou o potencial, para. Se o potencial estiver desbalanceado, a carga vai. Então, se eu tiver um elemento com carga e colocar um fiozinho e ligar num condutor só, não preciso de dois. Significa que essa esfera aí, eu posso tirar uma esfera. Vamos tirar a esfera de fora, por exemplo?
Já que tem duas, uma dentro da outra, vou tirar do lado de fora. Significa que eu vou fazer o B ir para infinito. Eu não quero enxergar mais o B, desaparecer com o B. Então, C, que é igual a 4π epsilon 0, B vezes A, B, 1 menos A sobre B, que é igual a 4π epsilon 0, A, vezes 1 sobre 1, A sobre B. Se B é muito maior do que A, isso implica que C é igual a 4π epsilon 0, A. Vocês se lembram qual era a constante de proporcionalidade da minha esfera com carga mais Q, primeira linha que eu escrevi, na primeira transparência? Que eu usei, estava falando ainda de potencial, de energia, era exatamente esse daí, certo? Qual é a diferença entre este capacitor aí e aquele nosso capacitor com duas placas perto uma da outra, dois cilindros um perto do outro, ou um dentro do outro, ou duas esferas uma dentro da outra? Vamos ver se vocês já estudaram para a prova. Isso é verdadeiro. Mas tem uma coisa que diferencia aquele que só tem um condutor daquele que tem os dois. Não tem diferença de potencial aqui. Potencial, toda vez que eu tinha dois condutores, eu calculei a diferença de potencial entre os dois condutores. Eu podia ter calculado o campo elétrico do lado de fora e perguntado qual era o campo do lado de fora. Se eu tenho uma carga positiva, calculo o campo em torno dessa carga positiva. Tenho a mesma quantidade de carga positiva e faço uma superfície lá do lado de fora. O que é que acontece? Fecho uma quantidade de carga positiva igual a quantidade de carga negativa. O que sobrou? Para o campo fora, zero. Dentro do primeiro condutor também é zero. Ou seja, quando eu tenho dois condutores, eu tenho campo numa região restrita, finita do espaço. Como eu gasto energia para criar campo, eu estou gastando energia eu estou dando energia para uma região pequena do espaço. Então eu posso não estar perdendo esforço. O que acontece agora com a minha carga aqui numa esfera? Até onde vai o campo de uma esfera de carga? Vai de zero a infinito. Eu estou distribuindo carga em todo o espaço. Então veja como que a coisa muda e muda muito. Onde entra a tecnologia aqui? Entra exatamente nesta hora, quando eu consigo manipular o meio de forma eficiente, favorável, sem danificar, sem perder energia, sem usar de forma desnecessária. Então, o nosso capacitorzinho ali de placas paralelas, ou de cilindros paralelos, ou de esferas, ele é muito bom. Por isso que ele sobrevive até hoje em todos os equipamentos que estão por aí, certo? Porque ele é bom. Ele é um dispositivo que veio para ficar. Enquanto precisarmos de eletricidade e elementos minúsculos, utilizando pequenos campos em pequena região do espaço. Então, esse é o que levou os nossos capacitores, certo? Está aqui, então, a capacidade, 4π, sempre é uma geometria multiplicada pelo espaço. E aqui, então, o que vocês têm que lembrar? Carga que eu consigo colocar num meio condutor, num capacitor, é proporcional à diferença de potencial. As outras duas expressões é a lei de Gauss e a diferença de potencial que eu tenho que calcular, porque ela está entrando aqui, ó. E ali é o quê? Integral fechada de E dA igual epsilon 0, eu vou escrever assim, é a carga envolvida, e VF
menos VI é igual a menos a integral de I até F de E dL. Então, quando eu vou carregar essa placa, eu vou dar energia, o que está envolto é esta quantidade de carga que eu vou colocar, a diferença de potencial que eu estabeleci e a minha geometria que está aqui. Isso define tudo o que eu estou falando hoje. É lógico que eu falei que na geometria, aqui tem geometria e meio físico. Não falei nada do meio físico a não ser vácuo até agora, certo? Então vamos gastar um tempinho nele daqui a pouquinho. Mas antes vamos responder algumas perguntas que tiveram problemas. Essa daqui já foi uma. E agora que vocês ouviram eu falar aqui essa hora, vocês vão entender que isso daqui não tinha ninguém. Se alguém tivesse estudado uma hora, como agora nós aqui, não poderia errar o que está aqui na frente, certo? Mas teve bastante erro. O que aconteceu? Ó, duas placas metálicas paralelas separadas por uma distância D são carregadas ligando-se a uma bateria que fornece uma diferença de potencial V. Então, botei tem lá duas placas, liguei a bateria polo positivo numa, polo negativo na outra. É a forma que a gente usa para carregar, porque o fio tem a mesma potencial do ponto aqui, ponto menos, mesmo potencial até a placa mais lá, carregando a outra placa, ponto positivo, fio, a placa positiva, tudo condutor, todos eles têm o mesmo potencial, desde o polo da bateria até a placa. Então tem uma diferença de potencial na placa, que é V. A bateria é removida. A carga, que a bateria, para ficar o mesmo potencial, a bateria botou carga na placa. Então está lá com carga. E aí a placa é separada lentamente para mudar de uma distância D para uma distância D mais ΔX. Você aumenta a placa, aumenta a distância entre as placas. E aí vem, escolha uma entre as razões que vem abaixo. A diferença de potencial entre as placas diminui. Aqui tem o mais, aliás, vamos fazer como está no texto. Aqui tem o menos e aqui tem o mais. Aqui tem o menos e aqui tem o mais. Então, a diferença de potencial entre as placas diminui. O que eu posso dizer sobre isso? Errado. Por quê? Porque no caso do nosso ΔV entre as placas, era o integral de E vezes dL. Certo? Se o E entre as placas depende só da carga que está lá e a carga não mudou, o E é o mesmo. A distância aqui é D mais X e aqui é ΔV igual a E vezes D. Então o potencial aumentou se eu aumentei a distância X. Então, potencial entre as placas diminui, é errado. A carga nas placas aumenta, a carga na placa diminui. Ela está isolada, não tem como nem aumentar e nem diminuir, certo? A diferença de potencial entre as placas aumenta. Está aqui, né? Aumenta, verdadeiro. A intensidade do campo entre as placas aumenta. Não, porque a carga que eu fecho quando eu fechar uma placa é sempre a mesma. Então, eu vou pegar um ponto entre as duas placas e vou ter aqui o mesmo campo o tempo todo. Então, a verdadeira é só essa daqui, certo? Vocês viram agora, depois da gente estudar, que é uma situação bastante simples essa daí, certo? Mas teve erro. Então, onde que é que vocês, quem errou, vai encontrar o erro, entender por que errou? O que faltou estudar ou não estudou nada e chutou, certo? Pode ser uma possibilidade. Tinha que fazer, vou lá e faço. Tarefa é tarefa, certo? Não diz como eu tenho que fazer uma tarefa, eu vou fazer uma tarefa. Uma coisa é estudar, outra coisa é fazer tarefa, certo? Quando a gente começou lá no primário, a gente fazia tarefa, certo? Era
repetir, fazer coisas assim. Aquilo era verdadeiramente tarefa, era exercício de repetição. Mas à medida que você vai se desenvolvendo, você pode criar possibilidades e, em vez de só repetir, ter que estudar. Mas se continuar errando, como lá no primário, pode ser que não tenha feito a segunda parte, estudado, certo? E aí, bater num ponto qualquer é fácil. Bom, aqui vem um problema pequeno tecnológico. Acabamos de ver que tem um excelente dispositivo. Vamos fabricar. A indústria veio, opa, tem gente que viu que tem um potencial enorme, começa a fabricar. Aí o cara pergunta, qual é o dispositivo? Como que eu fabrico esse dispositivo? Tem que seguir um padrão. Aí começa a olhar o que as pessoas estão usando. Projeto. O indivíduo que faz projeto, ele também tem que fazer baseado no que existe no mercado. Por quê? Porque se ele fizer um projeto onde ele tem que modificar muito pouco em relação àquilo que existe no mercado, é menos trabalho a fazer, menos custo para o projeto dele. Então, as indústrias, tudo andam assim. Existem certas tecnologias que entram no mercado, muita gente está ali nos laboratórios trabalhando coisa. São protótipos que poderão virar tecnologias. No momento, pode existir só no laboratório do indivíduo. Então ele é montado, feito, tudo que ele coloca é do tamanho que ele preferiu, da intensidade que ele quis, daquilo que ele achava que servia para fazer um protótipo. Mas quando for para a rua, vai ter que atender desde grandes projetos até pequenos projetos. Vai desde um rádio até uma central nuclear, por exemplo. Então como que faz? Faz um pacote de um tamanho, como um sapato, né? Faz de 32, 34, 36, 38, 40, 42. Começa a ter que pensar. 46, 48, 50, já começa a ver que não precisa mais, certo? E ou se precisar é muito pouco. Talvez fazer sobre encomenda. Aqui também. O que foi? Apareceu fazer capacitores que pudesse alguém chegar na bancada e comprar e em casa ajustar do jeito que servisse para o seu projeto de capacitor. Então, o jeito certo é colocá-los em paralelo ou em série, para somar e dar aquilo que se precisava, que o projeto exigia. Então, imagina que a gente vai colocar em paralelo. A nossa bateria vai empurrar carga aqui, negativa, mas aqui é um fio, ele está sempre ao mesmo potencial. Então vai aparecer carga negativa aqui, carga negativa aqui, carga negativa aqui, para manter o mesmo potencial daqui. Do outro lado vai subir carga positiva até lá, para manter o mesmo potencial embaixo. Todos os pontos, como é um condutor, têm o mesmo potencial. Daqui até aqui tem o mesmo potencial, inclusive nas placas. Até aí não tem trabalho. Hã? Como não tem diferença potencial, até aí não tem trabalho para essas cargas. Teve o trabalho para colocar. Ele colocou a primeira carga lá no capacitor 1, aqui em cima. Quando ele foi colocar a segunda, ele precisou empurrar uma carga contra a outra que estava lá. Gastou energia, gastou trabalho. Hã? A primeira não precisa porque ela foi sem... Nós fizemos isso na aula passada. Como armazenar energia numa distribuição de carga. E aqui é mesmo. Bom, resultado. Aqui, como não tem diferença de potencial daqui até aqui, então entre esses dois pontos tem a mesma diferença de potencial entre esses dois, tem a mesma diferença de potencial entre esses dois e a mesma diferença de potencial da bateria. Resultado foi uma carga Q1 no capacitor 1, que tem a mesma diferença de potencial da que tem no 2, da que tem no 3. O que ficou diferente? Se a capacitância de cada um for diferente, o que vai acontecer é que vai acumular carga de forma diferente em cada um deles. Mas a bateria teve que dar carga para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, quantos tivesse aí em paralelo. Então a carga total que a bateria deu, esquecendo agora e fazendo aqui um capacitor só, que é o capacitor do meu projeto, certo? Vai ser o quê? O capacitor equivalente, que tem uma diferença potencial aqui e vai me ter uma quantidade de carga aqui, que é a soma de todas as cargas
que estão aí nos capacitores em paralelo. Resultado, a soma e a capacidade de um sistema de capacitores em paralelo é a soma das capacidades de cada um deles. Aí dá para você saber um primeiro ajuste. Se no final você começar a colocar em paralelo não dá certo, a regra aí colocar alguns em série, certo? Para completar. Mas para isso a gente vai saber o seguinte, eu vou colocar a bateria aqui, vai sair uma carga e vai chegar aqui. Como aqui tem placas que não se comunicam, a carga não passa mais. Então ela chegou aqui, a negativa, certo? E não passou mais. Do lado de cá veio a carga, chegou aqui. E não passou mais. E aí? Como que fica o capacitor equivalente? Na realidade, eu tinha um capacitor ali. A carga chegou de um lado. O que vai acontecer é que dentro daquela placa, como é um condutor, lembra, a carga de sinal oposto é puxada. Então aqui vem uma carga a menos. Mas como não passou carga nenhuma, se ficou menos de lá, aqui sobrou um mais. Aqui fica menos, aqui fica mais. Ou seja, eu só joguei carga nas placas do lado de fora dos elementos que estavam em paralelo e todos eles ficaram com cargas iguais. A carga do primeiro é igual à carga do segundo, porque ela induziu do lado de dentro, é igual à carga do terceiro e assim por diante. Então, a carga do primeiro é igual à carga do segundo, que é igual à carga do terceiro e assim por diante. Resultado. Só que aqui tem quedas de potenciais. Por quê? Eu tenho cargas e entre elas o potencial sai de um valor menos aqui e chega num valor mais lá. Foi subindo. Então tem uma soma de diferenças de potenciais. No primeiro capacitor, no segundo, no terceiro, que eu tiro dessa expressão aqui. Quanto que é V1? É Q sobre C1. Quanto que é V2? Q sobre C2. Resultado, a diferença de potencial que eu tenho é dado por Q vezes o inverso da capacitância aqui, certo? Como eu tenho que V é o equivalente aqui, né? Ó, eu boto um capacitor equivalente, Q é igual a C equivalente vezes V. Né, ó. Q é igual a C equivalente vezes V. O V está aqui, que é igual a isso daqui, ó. É igual a Q sobre C equivalente. Resultado, quando eu tenho os capacitores em série, o inverso do equivalente é a soma dos inversos. Exatamente inverso daquilo que vocês tinham visto para o quê? Para resistores, não? Quando estudaram lá no colégio, ou não estudaram no colégio isto? Sim ou não? Sim, sabem disso. Por que que aqui agora, nós lá no capacitor nós estávamos falando de energia, aqui. E lá no resistor nós também estávamos falando de energia. Por que que um está dando inverso do outro? O que é que tem de diferente nesses dois sistemas? Esse eu estou armazenando, aquele lá eu estava gastando, certo? Mas vamos gastar em série. Coloco um resistor, faço a corrente passar. Perco uma certa quantidade quando eu passei pelo primeiro. Por quê? Porque a energia ficou lá. Eu tinha energia na minha carga, ela aqueceu o meio, deu energia. Quando ela vai passar no outro, também eu cedo. Vai assim. Então, à medida que eu estou andando em série, eu estou cedendo para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. É aditivo, certo? Por isso que, no nosso caso, deu aditivo quando eu coloquei carga, energia no primeiro, que estava em paralelo, no segundo, no terceiro e no quarto.
A razão é a mesma. Quando que é adição à medida que você vai aumentando. Agora, vamos colocar o resistor em paralelo. Quando eu tenho resistor em paralelo, eu venho com uma carga, uma corrente, a carga tem chance de desviar por dois caminhos. Qual que ela escolhe? Ela sempre escolhe o caminho de menor, gasta menos energia. Existe uma coisa que a natureza sabe fazer, é ir para o zero de energia. Não gastar energia. E se equilibrar e ficar em berço esplêndido. Como o Brasil. Digo, da mesma forma que nós. Fazemos o tempo todo isso. A gente trabalha, faz tudo para ficar num equilíbrio bastante, sem inclusive trabalhar. Trabalha para não trabalhar. Olha a brincadeira. Trabalha para não trabalhar. E quando a gente coloca os resistores em paralelo, a diferença de potencial vai ser mantida lá. Então as cargas vão desviar entre os capacitores. Então eu vou gastar menos energia. Quando eu coloco os capacitores em série, o que eu faço? Eu ofereço energia para um e os outros vão induzindo. Não estou oferecendo mais para os outros. Estão acumulando energia lá, sim, mas eu ofereci carga só para o primeiro. Para os outros foi tudo induzido. Então, se você colocar vários capacitores em paralelo, você vai ver, coloca, por exemplo, dois capacitores em paralelo iguais. Qual é a capacidade equivalente do nosso sistema? Metade daquela que eu tinha. Ou seja, eu vou conseguir colocar só metade das cargas lá. Então, aí vem os nossos projetos. Bom, vocês já aprenderam tudo sobre isso. Falamos de energia. Vamos voltar ao nosso cálculo de energia. Vocês lembram que eu defini ΔU é igual a Q vezes ΔV. Ou U é igual a um Q vezes V. Agora eu coloquei um V e vou no meu capacitor e vou colocar mais uma carga. Já está com potencial lá e eu vou colocar mais uma carga. Quanta energia vai mudar no meu sistema? Eu vou pegar elementos de Q, não tinha nada lá no meu capacitor. Coloquei uma carga, não gastei energia nenhuma. Quando eu for colocar a segunda carga, a minha placa já está com potencial V. E eu vou colocar uma carga lá num potencial dV, um dQ lá. Resultado, o trabalho que eu vou realizar vai ser carregar um elemento de carga, colocar mais uma carga, mais um elemento de carga numa região que já tem um potencial V. Mas se eu estou com um capacitor lá, o capacitor diz que a carga dividida pela capacitância é igual à minha diferença de potencial. Então, o meu trabalho vai ser exatamente o quê? Um Q sobre C vezes o dQ. Eu já tinha uma carga Q lá, fui levar mais um dQ, eu precisei de um trabalho Q dQ sobre C. E se eu quiser ir continuar colocando carga lá, o que eu tenho que fazer? Somar todas as cargas que eu coloquei. Somar significa com quem está levando o pacotinho de carga, elemento de carga, integrar. Integrar Q sobre C dQ dá um meio de Q quadrado sobre 2C, um meio de Q quadrado sobre C. Mas se eu tenho Q aqui, que é igual a C vezes V, eu também tenho que a energia pode ser escrita ou como Q sobre 2C, ou com o meio de CV quadrado. Então, a energia que eu consigo colocar num sistema que tem uma capacidade V, uma capacitância C, e sobre uma diferença potencial V, é um meio de CV quadrado, ou meio de Q sobre 2C. Normalmente, a gente está com um elemento, estou com uma bateria com um elemento que dá V. Então, é mais fácil olhar para o V, o meio de CV quadrado. Como a gente está indo rápido agora, a gente já sabe bastante coisa sobre relação entre essas expressões.
Vamos olhar para o nosso capacitor. Eu pego um capacitor de placas paralelas aqui, certo? E digo que aqui tem um campo E, certo? Tem uma placa de área A e tem uma distância entre elas de D. A energia que eu coloquei ali é um meio de C. C é igual ao quê? ε0A dividido por D. Vezes o V quadrado. O V, nós sabemos que no capacitor é E vezes D. Então, E quadrado D quadrado multiplicado por ε0A dividido por D dá a energia que eu coloquei. Apareceu um E quadrado. Vamos olhar melhor essa brincadeira que eu fiz aí. O C, o VD, um meio de CV quadrado. Então eu pego e escrevo o quê? O C e o V. O cancelamento deste com este diz o seguinte, que essa expressão pode ser escrita com meio de ε0 a d e quadrado. O que é a AD no nosso capacitor de placas paralelas? É o volume. Certo? Então o que eu tenho ali é a energia é o meio do volume multiplicado por ε0 e quadrado. Se eu dividir a energia pelo volume, eu tenho a densidade de energia, que está dizendo que a densidade de energia é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Tudo bem, vocês viram eu fazendo isto para o capacitor de placas paralelas. Mas vocês poderiam ter olhado para aquela minha esfera do início da aula e dito, tem um campo numa determinada região. Se eu tiver um volume lá, quanta energia eu tenho lá? Você vai lá, integra no volume o campo e você pode ver. Por incrível que pareça, ou por mais que vocês não queiram acreditar, a energia num determinado ponto é sempre proporcional ao quadrado do campo elétrico. Mais do que isso, se vocês forem no campo gravitacional, também a energia gravitacional vai ser quadrado do campo gravitacional. A menos dessa constante aqui, está aparecendo um epsilon, lá no campo gravitacional também vai aparecer uma constante. Se vocês forem para o campo magnético, também vai ser. E nós vamos ver isso. Então, preste atenção, isso é muito mais profundo do que simplesmente uma expressão que eu fiz pegando o volume de um capacitor de placas paralelas e achando a energia. A energia no campo eletromagnético é proporcional ao quadrado do campo elétrico e do campo magnético. E é isso que faz a gente botar um celular aqui, nesta posição aqui, alguma energia chega aqui, quando eu não estiver numa região que não tem sinal, como todo mundo quer, estou num lugar que não tem sinal, né? Na realidade, se tiver sinal aqui, significa que o E e o B são diferentes de zero. Precisa isso acontecer aqui para que ele passe a funcionar. Numa radiação que está vindo de uma antena. Qual a diferença? É que essa aqui é uma corrente, lá que a antena tem uma corrente alternada e gera um campo que nós vamos estudar antes do final do curso. Nós vamos chegar a essa expressão que faz essa antena aqui balançar e tocar, fornecer energia para poder mexer com as informações e podermos ouvir. Porque quando a gente está ouvindo, alguém está fazendo gerar uma onda sonora e essa onda sonora gasta energia. Quem que está dando? O sinal que chega aqui faz o nosso sistema aqui, é lógico, é amplificado e tudo mais, mas é com a bateria do nosso sistema é que aquele sinal, vem um sinal eletromagnético e ele faz a nossa bateria dar energia para a gente. Tá? Bom, aqui, essa daqui é a esfera lá do início, ó. Energia, capacitor da esfera, substituo aqui e vou ter simplesmente a densidade de energia, a energia total,
que eu tenho numa determinada região do espaço, aqui dentro do nosso capacitor. A máxima quantidade de energia que eu tenho quando eu coloco uma carga Q numa esfera é Q² sobre 8πε0r, raio da esfera. Se eu vou distribuir essa energia numa região pequenininha ou em todo o espaço, a energia vai ser a mesma, depende dessa carga desse capacitor aí, certo? Bom, outra coisa, voltei ao problema também que eu falei no início da aula. Veja que eu estou só resolvendo problemas hoje, que vocês podiam ter feito antes, lá na hora que usaram lei de Gauss. Nosso capacitor de placas paralelas. Carrego, desligo e aumento o volume dele, ou aumento a distância entre as placas de uma distância d. Agora que eu sei que a densidade de energia U é 1/2 de epsilon E quadrado, eu posso saber, quando eu aumento uma certa distância entre as placas, eu aumento um volume. Como o E não muda de valor, a energia que eu precisei dar, o que foi? A densidade multiplicada pelo volume que eu alterei. Eu fui daqui, deste ponto até este, com a mudança de volume. X vezes A. Portanto, o trabalho que eu tive que dar foi a variação de energia. Estava numa determinada quantidade e a energia aumentou, ou seja, o ΔU. Aumentou de quê? A densidade vezes o volume. Essa densidade vezes o volume, levando em consideração que a densidade de energia é 1/2 de E² e o volume é AX, eu pego um E desse daqui e separo, deixo aqui e o outro eu coloco aqui. Vocês lembram que o E entre as placas de um capacitor de placas paralelas era a carga dividido por ε0A. Primeira coisa que nós calculamos quando eu quis falar de capacitância foi o quê? Pegar o capacitor de placas paralelas, aplicar a lei de Gauss e calcular o campo entre as placas. E o campo entre as placas é Q sobre ε0A. Como eu tenho aqui um ε0 e aqui eu tenho um ε0, como eu tenho aqui um A e aqui eu tenho um A, o que restou do meu trabalho realizado para puxar essa placa dessa distância? 1/2 de Q EX. Vocês lembram do trabalho de Aipinos, que eu falei, que ele fez várias vezes, carregou, botou uma distância, foi lá e mediu a distensão da mola. Aumentou a distância, viu a distensão da mola. Então, o que ele estava fazendo era medindo qual era o quê? A força que a placa estava fazendo. O que eu tenho quando eu falo força? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, para aumentar a distância, eu precisei fazer uma força que é 1/2 de Q². Esse era o trabalho que ele estava fazendo. E ele concluiu que poderia ser com o inverso do quadrado, a força entre cargas, olhando para o seu pacotinho de placas paralelas, certo? Dá para concluir que vai com o inverso do quadrado aí? Está só dizendo que... Não, vai ser, mas eu estou perguntando se dá para você olhar para essa expressão e concluir. Você precisa saber como que o E varia. O E não era determinado, o E você determina. Você calcula mesmo, força. Certo? Você não sabe quem é E, você determina o E. Você calcula força, mede potencial e determina E. Então, ele estava indo muito bem, mas... Bom, então vamos para a última parte, só para deixar claro tudo que eu falei, que até agora a gente falou do quê? De ε0. O meio físico era ε0, certo? Aqui era o vácuo, era o nosso meio físico. Mas no dia a dia os capacitores não estão no vácuo, certo? É água, óleo, ar, tem N tipos de... A água é polar, certo? Então, olha aqui, uma molécula de água aqui, só para a gente verificar. Significa que eu tenho aqui um elemento
que está o quê? Tem um dipolo aqui, certo? Ó, P nessa molécula. Então as moléculas elas não se modificam. Elas se arranjam, agrudam uma na outra, encaixa o hidrogênio de uma com a outra lá e vão formando ligações. Vai ficando o quê? Os diferentes momentos de dipolo lá. Então vamos olhar o que aconteceria se eu tivesse muitas moléculas de água aqui, ou substâncias polares. Nessa substância polar tem um momento de dipolo permanente. Se eu tiver lá sem nenhum campo, o próprio dipolo vai ter que girar entre eles para minimizar o quê? Aquilo que eu falei agora há pouco, a energia, porque ele não vai, se tiver chance dele girar para minimizar a energia, ele vai girar. No final, vai ficar distribuído aleatoriamente, dipolo para cá, dipolo para cá, dipolo para cá, dipolo para lá, e para todo lado, certo? Vai ter dipolo de determinada forma que no final o campo seja o mínimo no meio desse material. Aí o que a gente faz? Vem aqui e encosta um campo, significa bota um mais aqui e um menos aqui. O que o campo faz nas cargas? Gira. Por quê? Pega a carga positiva e tenta indicar para o lado da direção do negativo. O campo empurra a carga positiva e puxa a negativa. A linha faz girar. Então faz um trabalho, gira um torque, faz um torque realizando um trabalho e no final, quando esse sistema todo equilibrar, você vai ter o seguinte: uma quantidade de cargas dessa daqui, com essa negativa aqui, que veio aqui para o lado positivo do lado de fora. E uma quantidade de carga positiva que veio, aliás, veio do lado negativo do lado de fora. Então é como se tivesse arranjado que aumentou. Se eu tivesse que aplicar a lei de Gauss agora, o que eu ia fazer? Aqui, quando eu aplico nessa situação aqui, sem o material dipolar dentro, eu tenho um menos aqui, eu fecho a carga Q. Mas se eu fechar aqui, ó, botar uma linha aqui, eu vou fechar o quê? Tanto a carga que eu coloquei para gerar o campo E, quanto aquela de polarização. Resultado: a polarização fez diminuir o campo aqui dentro. Ou seja, eu apliquei um campo, gerou um campo oposto de determinada forma que o campo resultante E é menor. Quando tem possibilidade de induzir ou orientar, o campo final é menor do que o campo que eu teria no vácuo. Essa é a presença do meio. Então, como que a gente leva isso em consideração? Vamos olhar aqui e ver a nossa capacidade. Lembra que a capacidade foi aquilo que a gente tinha colocando carga, correto? Então, eu tenho que Q é igual a C vezes V. Eu vou lá e coloco uma diferença de potencial V. Num elemento, vamos desenhar até aqui do lado de fora. Vamos fazer uma coisa assim, coloco aqui uma bateria V, com carga aqui, certo? V aqui, fica mais aqui, menos aqui, e aqui vem uma carga Q, que vai dar um C0 vezes um V. Aí eu pego, certo? Posso fazer duas coisas agora, que carregou com essa carga aqui. Daqui eu posso fazer o seguinte: pegar a carga aqui Q, deixar a bateria ligada aqui, V, aqui tem menos Q, aqui tem mais Q, ou fazer isso daqui, ó. Tirar a bateria, ficar mais Q aqui e menos Q aqui.
e colocar aqui dentro um elemento que polariza. Então aqui tem um polar aqui dentro. Vamos dizer o seguinte, polar. O que vai acontecer? Neste caso em particular aqui, vai ter menos do lado de cá e mais do lado de cá. Aqui é um sigma de polarização, ou uma carga de polarização, certo? E aqui tenho a diferença de potencial, V. Quanto que fica o campo aqui dentro? Anteriormente aqui tinha um campo E0, correto? V é igual a E0 vezes D. Tem uma carga aqui lá, criou um campo aqui, tem uma diferença potencial, ficou E0 vezes D. E aqui agora eu botei a carga. Mas se eu for calcular o campo aqui, ele vai ser E, um campo menor. Então eu tenho que V' é igual a E' vezes D. Mas nós temos o quê? Que este Q nosso aqui vai ser igual ao quê? Um C' vezes um V'. Correto? Eu não mudei a carga daqui. Ela ficou o quê? Ficou ali estacionário. Então, se o E diminuiu, se E diminuiu, e D é constante, o que acontece com o produto I e Q constante? Dessas três expressões, o que acontece aqui? O C tem que aumentar. Ou seja, isso quer dizer que C aumenta. Então eu pegar um meio que está lá com uma carga Q, introduzir um capacitor lá dentro, um elemento qualquer, vamos dizer, encher de água lá dentro do capacitor, o que acontece com a capacidade dele? Aumenta. Aumentar a capacidade significa que é um elemento que eu, com a mesma diferença de potencial, eu posso colocar mais carga, certo? Porque, ó, mesma diferença de potencial, se aumentou, eu aumento carga. Mas vamos olhar para o segundo caso. O segundo caso é, eu tenho isso daqui, tenho uma carga Q aqui, coloco o material aqui dentro, polar, mas mantenho ligado a bateria aqui, V. Quando eu mantenho a bateria ligada, significa V é igual a E vezes D, certo? Se V ficou ligada, implica que E é igual a E0, que é igual a constante, porque D é constante. D é fixado. Não é constante, é fixado, certo? D é fixo. Ou seja, eu tenho então que Q é igual a C linha vezes V, certo? E que C linha vezes o quê? E0 D, que é constante, certo? Se este é constante, este é constante, e esse daqui tem uma carga do lado de cá, que polarizou, o que precisa para o E ficar? O que é necessário para E ficar constante? Veja, aqui, ó, aqui eu tenho um elemento aqui que está ligado aqui, é o mesmo o tempo todo.
No mesmo tempo todo. Eu tenho, e está vindo carga, aqui está menos, aqui está vindo mais e aqui está vindo menos. Correto? E o campo aqui não está diminuindo, está ficando E igual a E0. Eu tenho cargas de sinais opostos vizinhas, mas o campo não está diminuindo. O que está precisando acontecer para isso? O que é necessário acontecer para isso ficar constante? É necessário que a carga aumente para compensar a carga de polarização que é de sinal oposto. Correto? Se a carga aumenta, aqui é constante, Q aumenta, C constante, isso implica que C' é maior do que C0. Ou seja, C aumenta mantendo a carga fixa ou C aumenta mantendo a bateria ligada. Nos dois casos, o C aumenta. Eu coloquei alguma coisa dentro de um meio físico, eu troquei o mesmo meio físico, que era vácuo, por alguma coisa, a capacidade do sistema aumenta. Aumentou quando eu fixei a carga e aumentou quando eu mantive a bateria ligada. Ou seja, botei material dentro do meu capacitor, a capacidade aumentou. Então vamos ver o que resulta. Ó. Esse aqui é a situação com a bateria ligada, olha quanto que aumentou de carga aqui, e aqui é o caso com a carga fixada. O que aconteceu? O potencial diminuiu, o campo diminuiu, certo? Para um compensar o outro, a capacidade aumentou. Então a gente vê que nos meios lineares ele aumenta por um fator K. Ou seja, o C' é um K vezes o C0. Ou seja, o C' é o CD, né? Vamos por C. O C com dielétrico é um K vezes o C sem o dielétrico. Então aqui tem uma tabela que mostra o efeito de eu usar meios físicos diferentes no interior do capacitor. Agora, se eu colocar ar, muda muito pouco, certo? Porque o K ficou, isso aqui é o nosso K, certo? Ficou 1.005 vezes 10 a menos 4. Mas olha só quando eu coloco água dentro do capacitor. 80 vezes. Que significa que o campo diminuiu 80 vezes, porque foi tanta carga lá perto, ou seja, orientou tanta carga, que o campo praticamente está zerando. Ele está numa razão. Vamos ver melhor o que significa isto. Não, é aqui. Aqui. Vamos tratar os dois casos que eu falei rapidamente, sem o dielétrico e com o dielétrico, correto? Sem o dielétrico, eu integro o campo da ε0 sobre Q, carga sobre ε0A. Quando eu colocar o dielétrico, eu sei que vem uma certa carga de polarização ali do lado, que tem o sinal oposto da carga que está fazendo ela vir. Então eu já vou colocar o sinal negativo aqui. Resultado, a integral aqui dá ε0. Aqui dá E, porque tem essas cargas de polarização aqui. Eu estou fechando tanto uma carga de um sinal, como de sinal oposto. Então, é Q menos Q0. Ou seja, o campo aqui, ó, esse campo aqui, é Q menos Q' dividido por ε0. Vamos usar essas duas expressões, levando em consideração que o campo diminuiu para um fator K. Se o C aumentou de um fator K, o campo
diminui de um fator K, certo? Ou o potencial diminui de um fator K quando eu coloco um dielétrico. Então vamos usar essas duas expressões aqui e dizer E0 é igual a Q sobre ε0A. E é igual, aqui no dielétrico, é Q menos Q' dividido por ε0A. E que o E é igual a ε0 dividido por K. É a diminuição que eu tenho no campo quando ele tem um dielétrico lá. Ou seja, esse daqui é o ED, que é igual ao quê? Q menos Q' sobre ε0A. Mas isso daqui é Q dividido por ε0A, K é igual a Q menos Q' sobre ε0A. Isto cancela com isto. Isso daqui diz o seguinte, que Q sobre K é Q menos Q'. Ou seja, a carga de polarização é igual ao quê? Q menos Q sobre K, que é igual a K menos 1 dividido por K vezes Q. Então, está dizendo o seguinte, que a carga de polarização é K menos 1 dividido por K vezes Q, separadamente aqui. E vamos olhar para o caso do ar e da água. Fica assim, 1 menos 1 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 5 dividido por 1. Então, a carga de polarização é praticamente zero. 10 a menos 5 dá K. Mas veja o caso da água. Quanto que dá? 80 menos 1 dividido por 80. Água. Q' do H2O. 80 menos 1 dividido por 80 é igual a 79 por 80 vezes Q. Ou seja, é praticamente 1. Tem um elemento físico que dá 1. Qual é? Se eu colocar entre os dois condutores um outro condutor, quanto que fica o campo dentro? Dentro de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático não vai ficar quase zero, vai ficar zero. Portanto, o K é praticamente infinito, certo? Porque para ficar 1 aqui, para essa quantidade ficar 1 aqui, o K tem que ser muito maior que 1. Então, no condutor, entre aspas, um K praticamente igual a infinito. Mas vamos voltar para a nossa expressão e colocar o nosso Q' igual a K menos 1 dividido por K vezes Q. Quando eu colocar aqui neste Q', aqui, este valor aqui, o nosso resultado vai ficar exatamente esse daqui. Eu pego e coloco este elemento aqui, aqui. O resultado fica Q sobre Kε0. Eu pego e multiplico esse elemento aqui dentro, e defino um novo D. Esse D aqui é o campo elétrico multiplicado por Kε0. Ou seja, esse vetor dielétrico aí, que é igual a Kε0E, tem a ver, tem relação, está relacionado às cargas Q externa. Ou seja, anteriormente, quando eu usei a lei de Gauss, o que eu fazia? Eu determinava a carga que eu tinha colocado lá no condutor, certo? Agora, eu coloquei um meio físico lá dentro, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Mas esse novo vetor volta a trabalhar novamente com as cargas que estão onde? No meu condutor externo, no meu capacitor. Então eu trabalho, quando eu tiver um meio físico com uma constante dielétrica K, eu vou lá, trabalho com o quê? Com o D, multiplico por Kε0. Qual é a substância? É água, é propileno, é vidro? O que é que eu coloquei lá dentro? Coloquei um meio físico. Vou lá, descubro qual é o K, multiplico por ε0,
ou determino o meu D inicialmente aqui com a lei de Gauss, certo? Ó, aqui a lei de Gauss generalizada agora. Tem a carga que eu coloquei, determino o D. Sabendo o K, eu determino o E. Sabendo o E, eu tenho volto a trabalhar, dizer, eu sei quanto que é o campo elétrico lá dentro do meu material. Porque eu sei quanta carga eu precisei colocar, sabendo a diferença de potencial, correto? Ó, porque ó, D vezes E dá o quê? Então, D vezes a minha área dá um Q sobre a área. Então, dá a densidade de carga que está na superfície, me determina o D. Eu sei a diferença de potencial a partir do E que está aqui, certo? Ou, a partir da diferença de potencial, eu determino qual é o meu D. Resultado. Então, o nosso capacitor agora aumenta quando eu tenho um meio físico diferente do vácuo, mas eu posso voltar a trabalhar, usar aquelas três expressões lá atrás, só que em vez de eu usar o E, eu uso o D para determinar o E dentro do material. Então essa é a... Tem um probleminha no final aí para vocês verem.